Olá, sétimo ano! Agora, nessa nossa segunda aula de hoje, nós vamos trabalhar com a nossa sessão Hora de Estudo na nossa apostila de matemática, lá na página 63 e também 64. Então, olha só, na questão 1, eram 10 horas da manhã quando a Elaine tirou essa foto. Observe na foto a temperatura em graus Celsius naquele momento. Então, olha só, a temperatura, ela está aqui. Na questão A, quantos graus estava fazendo? Então, olha só, aqui nós temos os positivos e aqui os negativos. Então, se aqui é menos 10, então vai ser menos 11, menos 12, menos 13. Então, estava marcando 13 graus Celsius negativos. Na questão B, às 14 horas, a temperatura subiu 8 graus Celsius. Qual que é a temperatura naquela hora? Então, subiu. Então, era menos 13 e aí depois subiu, né? Subiu aí mais 8. Então, menos 13 com mais 8 é igual a menos 5. Então, era menos 5 graus Celsius. Na questão C, são 23 horas e a temperatura caiu 9 graus Celsius em relação à das 14 horas. Marque no termômetro a temperatura desse instante. Então, nós vimos que nas 14 horas era menos 5. E aí, caiu 9. Então, é menos 9. Então, é menos 5 mais menos 9. Daí, mais com menos é menos. Então, eu devo 5 e eu devo 9, eu devo 14. Então, aqui nós vamos marcar menos 14, que é o 14 graus Celsius negativo. Questão 2, aqui nós temos essa tabela que tem os resultados dos 3 primeiros e dos 3 últimos colocados até a 21ª rodada no Campeonato Inglês de Futebol. Então, de acordo com esses dados que já estão disponíveis aqui, nós vamos encontrar quais que são os números que estão faltando e vamos registrar aqui na tabela. Então, olha só, aqui nós temos as classificações e aqui nós temos os valores. Então, olha só, para eu encontrar o valor que vai aqui, eu preciso fazer uma subtração, né, deste valor com esse. Então, 45 menos 15 é 30. 43 menos 14, 29. Agora, aqui eu tenho 24 e o resultado é 25. Então, que número que eu vou fazer aqui a subtração para que o resultado seja 25? É o 49, né? Porque 49 menos 24 é 25. Ou eu poderia pegar e fazer o inverso, somar, né, 25 com 24, que daria esse resultado. Agora, 20 menos 45. Então, eu tenho 20 e eu devo 45. Vou ficar devendo 25, então é menos 25. Agora, 20 menos 40, menos 20. Agora, eu tenho 49, e aí o resultado é menos 26. Então, que número que eu vou subtrair de 49 para que o resultado seja menos 26? É o 23, né? Basta eu fazer aqui a operação inversa e eu vou descobrir que esse número é o 23, né? Bastava fazer 49 menos 26, que daria esse resultado. Exercício 3. Essas foram as temperaturas médias em graus Celsius registradas na cidade de Foz do Iguaçu, no Brasil, Montreal, no Canadá e Santiago, no Chile, em 28 de janeiro de determinado ano. Na questão A, qual que é a diferença de temperaturas médias entre a cidade de Foz do Iguaçu e Santiago? A diferença, sempre que nós falamos em diferença, nós usamos a subtração. Então, é entre Foz do Iguaçu e também Santiago. Então, Foz do Iguaçu é 27 graus Celsius. E aqui em Santiago é 23. Então, 27 menos 23 é igual a 4. Então, a diferença é de 4 graus Celsius. Na questão B, quantos graus Celsius a temperatura média de Foz do Iguaçu foi maior do que de Montreal? Então, olha só, aqui é menos 3. Então, qual que é essa temperatura média, né, que foi aí de maior para essas duas temperaturas? Então, olha só, é 27 menos
menos 3. Então, menos com menos dá mais. 27 mais 3, 30. Então, foi maior em 30 graus Celsius. Na questão C, qual que é a diferença entre as temperaturas médias registradas em Santiago e também Montreal? Então, apresente a operação usada para determinar. Então, olha só, é 23 aqui em Santiago, aí menos 3 graus Celsius. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 23 mais 3, que vai ser igual a 26. Então, a temperatura foi de 26 graus Celsius. Questão 4, vocês vão fazer as somas mentalmente. Então, sem fazer cálculo, povo. Vamos pensar assim. Mais 13, aí mais com mais dá mais. Então, mais 13 mais 24, 37. Vocês vão fazer isso com todas as questões aqui até a letra I. Façam o cálculo mentalmente e não utilizem a calculadora. Questão 5, na página 64. Calcule quantos anos viveram as personalidades indicadas e complete a tabela. Então, olha só, aqui, Aristóteles. Então, a data de nascimento é essa e o falecimento foi aqui. Então, ele nasceu 384 anos antes de Cristo e aí ele faleceu 322 anos antes de Cristo. Então, fazendo aqui a subtração para encontrar a diferença, nós vamos ter quanto? 62. E Platão? Olha, ele nasceu 427 anos antes de Cristo e faleceu 347 anos antes de Cristo. Então, fazendo a subtração aqui, eu vou ter 80. Então, esse é o tempo de vida deles. Exercício 6, nós vamos observar esse extrato bancário que está faltando o valor do saldo atual. Além disso, os valores, eles não foram indicados com um sinal de positivo ou de negativo. Lembra que nós vimos que sempre quando vai ser feita uma retirada, no extrato ele vai mostrar aqui do ladinho o sinal de menos. Então, aqui ele não está indicando. Represente o saldo inicial e os depósitos feitos com números positivos e os saques e o pagamento de cartão de crédito com o saldo negativo. Efetue os cálculos necessários para determinar o saldo atual e registre no extrato. Então, ó, eu vou ter que colocar os sinais de positivo e negativo e depois vou calcular para ver qual que vai ser esse saldo atual. Então, vamos lá, nos saques e também aqui no pagamento de cartão de crédito, nós vamos colocar o menos, né? E o restante ficou tudo positivo, é o saldo inicial, depósito, e aqui o depósito também. Então, vamos deixar aqui com o sinal de positivo. E o restante que foi retirado, ali, ó, os saques e também o pagamento do cartão, fica com menos. E agora nós vamos fazer os cálculos para registrar qual que é esse saldo atual. Vamos montar aqui a nossa expressão lá no caderno. Então, primeiro, vamos colocar bem na sequência como está lá. Então, é 188 positivo, 1.633 positivo, aí os negativos, positivos e ficou negativo. Então, olha só, fazendo aqui os cálculos, o que nós vamos ter? Eu posso somar primeiro os positivos, posso somar esses dois primeiro e depois o resultado com esse. Nós vimos que na soma e na subtração tanto faz, né? A ordem não vai alterar. Então, fazendo aqui a soma desses valores, nós vamos ver que lá no final, o saldo ele vai ficar negativo, menos 220. Então, quer dizer que o Pedro ele vai precisar depositar 220 para zerar o seu saldo, né? Aí, aqui vocês vão registrar, então, qual que é o saldo atual. E aqui, quanto que o Pedro vai precisar depositar para que o seu saldo fique zerado, né? Não fique nem negativo nem positivo. Então, se era menos 220, ele vai ter que depositar mais 220. Questão 7, uma questão de verdadeiro ou falso. Olha só, vamos imaginar esses números na reta numérica, né? Para a gente poder colocar se é verdadeiro ou falso. Então, lembrando que os que estão se aproximando de zero, eles são maiores, os que estão mais distantes, lá os negativos, eles são menores. Então, olha só, o antecessor do número menos 20 é o número menos 21. Então, lá na reta numérica tem o zero, aí o menos 20 está para cá, o menos 21 está aonde? Para a direita ou para a esquerda? Ele está para a esquerda, então quer dizer que ele é, sim, o antecessor.
Então, aqui é verdadeiro. O oposto de menos 78 é 78. Claro, né? O oposto de menos é mais. Então, aqui é verdadeiro também. O simétrico do antecessor de menos 105 é 104. Então, o antecessor de menos 104, nós sabemos que é menos 106. Então, é claro que essa alternativa ela não está correta. O sucessor do número menos 74 é o menos 73, o que vem depois, sucessor. É claro que é. Então, aqui a alternativa ela é correta. Agora, o módulo de menos 5 é menos 5. Não, nós sabemos que quando nós retiramos do módulo, ele tira o sinal. Então, é claro que ela é falsa. O antecessor do oposto de mais 14 é menos 15. Então, ó, primeiro, o antecessor do oposto de mais 14. Então, o antecessor de 14 é o 13, né? E o oposto de mais 13 seria menos 13. Então, essa alternativa aqui, ela está verdadeira. Na questão 8, nós temos essas operações. Vou pedir que vocês vão resolvendo sozinhas e a tia já vai mandar para vocês conferirem, tá? Vão resolvendo sem o uso da calculadora, como vocês preferirem. Podem primeiro fazer os negativos e depois os positivos, ou podem fazer na sequência, da maneira que vocês acharem melhor, tá? Aí a tia já envia para vocês conferir se vocês fizeram certinho ou não. Essa questão é para ser feita lá no caderno de vocês, ok? Exercício 9, o último da nossa apostila. Então, o cientista, ele trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. Esse gráfico está representando as quantidades de bactérias de cada uma espécie em função do dia, durante uma semana. Então, aqui nós temos os dias da semana e aqui nós temos os valores aí nesse gráfico. Então, esse risquinho que está mais claro e com a bolinha aberta, ele é a bactéria 1. E esse aqui que está mais escuro, aqui com o quadradinho fechado, é da bactéria 2. Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Então, foi a máxima. No qual dia da semana que foi a máxima? Será que é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Ou será que foi no sábado? Então, vejam bem. Olhando ali para aquele gráfico, nós conseguimos observar a cultura que foi máxima. Então, em determinado dia. Para saber que dia dessa semana e a quantidade total de bactérias nesse ambiente, nós precisamos fazer a soma, né? Fazer uma soma correspondente às espécies 1 e 2 e depois comparar os resultados. Então, ó, na segunda-feira era 350 para a bactéria 1 e na bactéria 2 era 1.250. Então, fazendo a soma, nós vamos ter 1.600. Na terça-feira, somando os valores, nós vamos ter 1.900. Na quarta, 1.750. Na quinta, 1.500, na sexta, 1.700, no sábado, 1.290 e no domingo, 1.350. Então, qual que foi a máxima? A máxima foi aqui, 1.900. Então, foi na terça-feira.